Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Sexta-feira, família, tá um frio aqui, hein? Tô gravando até de blusa. Falei, não vou tirar não, tá frio. Rapaziada, sabe, já lancei um vídeo hoje. Esse é o segundo, hein, família? 2 vídeos aí pra vocês. Tem bastante novidade sobre o Corinthians. Mas antes, aquele recadinho pra vocês. Quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão. Ó, vocês já sabem. Mesmo nome aqui, ó, tudo junto. @John do Timão. Pô, John, não tô achando? Tem o link aqui na descrição, só procurar Instagram do John do Timão. Demorou, família? Então, vamos pras novidades. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, como vocês sabem, o Corinthians jogou ontem pela Sul-Americana, o Otero foi muito mal, vem sendo muito criticado pela mídia, pela torcida. Eu particularmente falei bastante dele, porque pra mim não pode ser titular. E além disso, não tá jogando bem, o Mancini não tira o cara. Só que ontem à noite, um pouco depois da partida, o Otero postou uma foto no Instagram dele com a seguinte legenda: "Você é muito mais do que uma opinião formada de alguém que nem te conhece." Colocou alguns emojis, um deles assim, ó, pedindo silêncio, certo? Gerou bastante repercussão, vi alguns comentários da rapaziada, o pessoal meio que não entendendo se foi pra torcida, se foi pra mídia isso. Eu particularmente não me senti atingido, certo? Vou até pegar de novo, família. "Você é muito mais do que uma opinião formada de alguém que nem te conhece." Concordo. Concordo? Vou discordar do Otero? Não, concordo. Só que ele não tá jogando bem, vou manter minha opinião. O Otero não pode ser titular. Essa é a minha opinião. Pô, nem conhece o Otero? Eu sou mais... Ele é mais do que a minha opinião? Lógico que é. Lógico que é mais que a minha opinião. Só que ele não pode ser titular do Corinthians. Ponto. Ponto. Ele pode postar o que ele quiser, ele é livre, assim como a gente quando recebe uma crítica que a gente não concorda. A gente pode fazer algum comentário, tudo bem, ele postou em direta dele, não me atingiu, certo? Pra mim, beleza, Otero, mas continuo com a minha opinião, não pode ser titular. E aí, rapaziada, o que acharam dessa alfinetada do Otero aí, comentando um pouco sobre a torcida do Corinthians, rapaziada pegando no pé dele? Será que foi uma resposta pra gente? Comente aí a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre a parte de dívidas do Corinthians, da justiça, cara, não acaba. A primeira notícia é ruim, o empresário aí do Sornosa, o craque da bola, né? Meu Deus do céu. O nome dele é Bernardo Scansetti. Alegou não ter recebido 2 parcelas do direito de imagem do Sornosa. O valor pedido pelo profissional é de 528 mil, certo? Na época que o Corinthians contratou o jogador, se comprometeu a pagar 960 mil, divididos aí em 4 parcelas de 240. Aí, segundo o Scansetti, recebeu apenas a primeira e depois recebeu 50 mil do Corinthians. E aí ele pede 528 mil. Vale lembrar que o Sornosa tem contrato com o Corinthians até 2022. Complicado, hein, cara? Por isso que eu falei na época que ele tava negociando para ser emprestado de novo. Não, cara, não empresta. Vende, a gente acaba com esse problema, paga a dívida dele, entra um dinheirinho. Agora não, continua com o jogador. O Tijuana paga o salário. Tá, mas e aí? O cara ainda tem contrato com o Corinthians, tem essas dívidas. Não entrou nada no caixa. A gente pagou para ter ele. Não teve um bom futebol, o único lance que ele tem é aquela assistência pro Wagner Love na final do Paulistão e acabou, cara. A gente fica devendo pra esse cara. É a diretoria do Corinthians só fazendo cagada, hein, família? Complicado. Mas aí agora quero trazer uma outra notícia, que o Ricardinho, ex-volante do Corinthians, entrou na justiça também em meados de 2008, 2009, que foi um pouco depois da passagem dele, e perdeu a causa, família. Perdeu a causa. A justiça afirmou que o Corinthians não teve nada a ver com os problemas dele. Então, o Corinthians não tem que pagar nada para o volante Ricardinho. Por um lado, a gente deve pro Sornosa. Pro outro, a gente ganha a ação aí do Ricardinho e não deve nada pro atleta. Lembrando, não tenho nada contra Sornosa, não tenho nada contra Ricardinho. Pô, Ricardinho aí entrou na justiça, perdeu. Nada. Irmão, o cara entrou, perdeu a ação, ok. Vida dele que segue, não tenho nada com a vida pessoal dele. O que eu tenho é com o Corinthians não vai estar devendo pro jogador. Ponto.
Ponto. Pro Sornosa, aparentemente a gente tá devendo, o empresário entrou aí na justiça e pode, como a gente vem vendo aí há um bom tempo, ganhar essa causa do Corinthians. E aí, rapaziada, o que acham dessas duas notícias aí? A primeira, que o empresário do Sornosa tá cobrando a gente, e a segunda do Ricardinho aí, ex-volante, certo? Não é aquele Ricardinho que fez o corta-luz e tal, não, é outro jogador, um outro Ricardinho. Comente aí, família, a opinião de vocês. Bom, o Duílio, depois de muito tempo, muito tempo, certo? Ele assumiu aí em janeiro, agora que ele divulgou a lista dos diretores dele. Caramba, John, só em maio? Como assim? O cara assume em janeiro, demora aí, mano, 4 meses pra divulgar a lista dele de diretores. Eu vou explicar pra vocês. Aí vocês vão começar a entender um pouco da sujeira que é o Corinthians. Alguns diretores já estavam definidos. O Roberto de Andrade já estava na parte do futebol. O Wesley Mello na parte financeira já estavam trabalhando. Os outros já sabiam que seriam diretores, mas o Duílio não podia empossá-los. Por quê? Eles, como tá na matéria aqui, eles não foram anunciados antes por uma manobra estatutária. Se tivessem sido empossados, aqueles que são conselheiros não poderiam ter participado das votações das contas de 2019 e 2020 que ocorreu no fim de abril. Lembra aquela votação lá para as aprovações de contas? Se esses caras aí que são diretores já tivessem sido empossados, não poderiam votar. Então o que o Duílio fez? Espera passar a votação, ganha o voto dos caras, depois dá o cargo. Vocês estão entendendo a sujeira? A manobra que o Duílio fez para conseguir ganhar a votação pro Andrés? O que o Duílio tem a ver com o Andrés agora? Tá devendo pro cara? Tem maracutaia no meio, cara. Tem maracutaia, não é possível. Não é possível, cara, que não exista nada nesse meio aí. Por que o Duílio tá defendendo aí o Andrés? Não faz sentido na minha cabeça, cara. Ah, mas ele é a sequência do Andrés não sei o quê. Irmão, se ele quer se sujar, continua fazendo essas cagadas. Continua defendendo o Andrés. Agora, se ele quer colocar o nome dele na história do Corinthians, fazer um bom trabalho, muda. Esquece o Andrés, faz uma gestão boa. No mais, família, tem diversos nomes aí. E o que mais me chamou a atenção é o de secretário-geral do Corinthians. Secretário-geral. Vou falar o nome dele aqui, Adriano Notioli Monteiro Alves. Esse sobrenome é comum pra vocês, Monteiro Alves? Do nosso presidente, né? Duílio Monteiro Alves. Aí o secretário-geral, Adriano Monteiro Alves. Irmão dele. Nepotismo dentro do Corinthians? O secretário-geral é irmão do nosso presidente? Coincidência? Parabéns aí, Parabéns pra todo mundo que votou no Duílio. O cara colocou o irmão dele como secretário-geral. Certo? Pô, John, mas você nem conhece o cara. Irmão, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa discussão, não. Por favor. Pô, mas se o cara é bom, se tal... Beleza, passa pano pro Duílio. Continua nessa aí. Sempre, não, vamos ver como que vai ser, vamos analisar, vamos não sei o que, olha a situação do clube. O Andrés foi assim também. Sempre, não, vamos dar um voto de confiança, 1 bilhão de dívida. Parabéns aí, Duílio. Fez essa manobra política para os seus caras votarem para aprovação das contas do Andrés e aí depois coloca o seu irmão como secretário-geral. É uma palhaçada sem fim. O que vocês acham, rapaziada? Comente aí a opinião de vocês. Agora falando sobre o mercado da bola, o atacante Nicolás Blandi, atualmente do Colo-Colo, é um atacante argentino, foi oferecido ao Corinthians. Mais um atacante, cara. Não sei mais o que dizer. Mais um atacante aí. Dessa vez fui aí pesquisar a carreira dele, né? Os números e tal. O cara já foi campeão da Libertadores pelo São Lourenço. Só que a média de gols dele não é muito alta não, família. Não é muito alta não. 171 jogos, 60 gols. É uma média de razoável pra ruim. Tá? Razoável pra ruim. Vi alguns lances dele. Parece ser um atacante interessante. Mas 31 anos, sabe, um preço assim que não me apetece não. Não acho que também seria um nome interessante para a equipe do Corinthians. Só que é mais uma oportunidade de mercado que aparece e o Corinthians só recusando. Eu ainda não entendi qual que é o perfil que a diretoria tá buscando. Porque o Germancano não presta, Aleph Manga não presta, não sei quem não presta, Blandi não presta, não sei... Ninguém presta. Não tô defendendo aqui nem o Cano, nem o Manga, nem o Mezenga, ninguém. Eu quero entender
qual que é o perfil que a diretoria quer. Qual é o atacante que eles estão buscando. Porque já falamos um monte de nome, certo? Que já foi até oferecido ao Corinthians. O Corinthians sondou alguns outros atacantes. Aí o Mancini vem, não é o perfil ideal. Não sei. Qual que é o perfil? Vem a público e fala, ó, preciso de um cara assim, assim e assado. Ponto. É isso que a gente quer saber, cara. Nicolas Blandi oferecido ao Corinthians e também foi recusado, assim como o Bruno Mezenga. E aí, rapaziada, já conheciam um atacante argentino? Acham que ele cairia bem no Corinthians ou não? Tá certa a diretoria em recusar o atacante? Comente aí a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixa o like para fortalecer. Não esquece, família, deixa o like aí. O Rodriguinho deu uma entrevista à ESPN Brasil, certo? Falando aí sobre o futuro dele, perguntaram sobre o Corinthians e ele respondeu assim: realmente, tenho um carinho enorme pelo Corinthians, todo mundo sabe. O que eu vivi lá foi uma passagem muito boa na minha vida. Foram momentos lindos, mas agora estou focado no Bahia e em terminar o meu contrato. Vamos sentar para conversar mais para frente para saber se há o interesse de continuar, porque eu busco pensar no presente. Então, deixo para depois, mas quem sabe? Estamos abertos a continuar bem, independente da camisa que você estiver defendendo. Bom, então ele falou um pouco do Corinthians, que tem carinho, tal, mas não foi a fundo na resenha. Não falou mais nada, tipo, vou pro Corinthians, vou ficar no Bahia. Tá assim, ó, mais pra frente a gente conversa, vou terminar o meu contrato. Se tiver interesse de renovar, a gente negocia. Se não, eu busco outro clube. Mas quero estar bem, independente da camisa que se estiver vestindo. Pra mim, ele não tá muito com a cara de que quer vir pro Corinthians, não. Se ele quisesse, ele já tinha dado uma indiretinha, feito alguma movimentação aí, família. Eu acho, essa é a minha opinião. Tem gente que discorda, acha que o Corinthians ainda pode fechar com o Rodriguinho. Eu, nessa boa fase do Luan, procuraria um ponta e um centroavante, como eu já venho falando há um bom tempo. Um ponta e um centroavante, acho que são posições que a gente precisa mais do que um meio armador. Lógico, se o Rodriguinho vier e falar, ó, o salário meu é baixo, vou abaixar meu salário, quero fechar com o Corinthians, beleza, é um ótimo jogador. Mas pro Corinthians fazer um investimento agora no Rodriguinho, não acho que vale a pena. Mas aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre essas declarações aí do Rodriguinho? Acham que ele pode fechar com o Corinthians finalmente, retornar aí mais uma vez à nossa equipe? Ou não, já deu, ele vai continuar no Bahia ou em outro clube brasileiro? Comente aí a opinião de vocês. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!